Bom dia, abelhinhas e zangões. Vocês devem estar estranhando aonde eu tô. Eu tô aqui no meio de uma trilha, nos arredores da cidade de Santos, que fica bem pertinho da clínica veterinária da Lolinha, ó, que vai fazer a retirada dos pontos hoje. Olha que coisa linda, que gostoso. Aqui é uma trilha, isso daqui é uma trilha. Quando você vê uma trilha assim, um caminho no meio do mato, você sabe que é uma trilha. Lógico que eu não vou para muito longe, porque eu não conheço. Apesar de que aqui é meio que fechado. Mais lá para baixo tem o 2º batalhão da polícia, não sei se é polícia militar ou polícia civil. Então aqui não é um lugar perigoso de você entrar. A não ser que você se perca por aqui, né? Mas aí, ó, a Lolinha tá adorando, olha. A trilha continua, tá um pouco mais fechada, mas ó, você tá vendo que tem um caminho. Ela continua para lá. Provavelmente, talvez saia lá no batalhão. Mas eu queria contar para vocês que na minha época de faculdade, eu fazia essas trilhas para poder fazer o reconhecimento de folhas, o reconhecimento das plantas no meio nativo delas, né? Bichinhos, ó. Você vê que na natureza também acontecem, ó, os ácaros. Olha, ele esqueletiza a folha, tá vendo? Ó, olha, você vê que é um ácaro mesmo, só que é bem grande, né? Não sei se vai dar para vocês verem o tamanho. Vem pra cá, Lola. O tamanho da aranha que tá ali. Ele vai esqueletizando a folha. Isso aqui são manchas de fungo. Você vê como na natureza as coisas, elas acontecem. É que a gente não vê. Olha, em pouco tempo aqui nós achamos ácaro, fungo. Aqui são bichinhos cortadores que comem a folha. Esses eles têm boquinha mesmo, dentinhos assim, que eles vão comendo a folha. Inclusive tem um bichinho aqui que eu não sei qual é esse. Na época da faculdade a gente fazia reconhecimento desses bichinhos, tá? Também, para poder conhecer as cochonilhas, vespas, os ácaros. Olha como tem ácaro, porque aqui com certeza tem muitas aranhinhas. E os ácaros são aranhas. E tem de todo tamanho, né? Olha que coisa mais linda. E fica aqui comigo que eu vou mostrar para vocês ali na frente. Tem árvores cheias de bromélias, cheia de bromélia. A coisa mais linda. Quando tá sol, ó, uma sampatens ali, que é uma Maria sem vergonha. A gente fala Maria sem vergonha, né, tadinha? Ó. Tem outras também. Quando é época de primavera, assim, fica cheio de flores. É a coisa mais linda. Ó, plantinhas rasteiras. Eu já peguei muita muda de planta aqui. Realmente é a coisa mais linda. Essa é uma das trilhas. Olha ali que linda. Ó o bambuzal. Olha o tamanho desse bambuzal. Eu sou apaixonada. Aqui é uma jaca, ó, tá cheia de jaca. Aquilo ali, ó, você tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês. Tá vendo isso daqui pendurado nessa planta? Isso daqui tudo é bromélia. É um tipo de bromélia que parece muito a flor de maio. Ela vai caindo assim. Eu não sei, eu vou tentar chegar perto dela e dar um zoom para ver, para ver se dá para vocês verem que ela tá cheia de botõezinhos de flor. Não tem flor aberta, mas tá cheia de botão de flor. Ó, deixa eu chegar perto dessa árvore daqui. Acho que não dá para ver, são botões pequenininhos. Eu não sei se vocês vão conseguir observar.
Mas olha que coisa mais linda. Nem parece... Eu não tô no meio da cidade mesmo, né? Eu tô no arredor da cidade. Mais pra lá, aqui, ó, eu tô vendo... Você tá vendo essa folha acinzentada? Isso é fungo, oídio, omídio, um dos dois. Eu quis mostrar pra vocês que no meio da natureza acontece o que acontece nos nossos vasos, no nosso jardim. Não tem jeito. Olha que coisa mais linda. Ó, aquelas alamandas. Tem gente que chama de alamanda, tem gente que chama de lambari. Cada lugar tem um nome. Aqui eu tô bem desconfiada que tem um ninho de vespa. Porque eu tô vendo muitas vespinhas. Ó, falei pra vocês? Tô seguindo as vespas. Ó, ali é um ninho de vespa. Olha o perigo. Aí aqui é o bambuzal, ó. É muito bonito aqui. Você tem que treinar o olhar, né, pra ver que isso tudo é muito bonito. Porque tem a brita, eles estão fazendo uma reforma aqui para colocar mais baias. Por enquanto, ó, tem uns carros aqui, mas tá vendo que tem areia de construção? Ó, tá cheio de pedra brita aqui também. Ó, tá cheio dessas Maria sem vergonhas. A gente fala Maria sem vergonha e não fala Sampatins, porque a Sampatins é uma espécie dela, só que é bem maior. Inclusive, para quem não sabe, é com essas Sampatins que fazem um dos florais de Bach. Não sei, me conta aqui nos comentários se vocês conhecem os florais de Bach. Aqui são barracões que já estão desativados. Eu vou sair daqui porque as vespinhas estão vindo bem pra perto de mim, sabe? São barracões que estão desativados. A Lola adora ficar andando por aqui porque ela sente cheiro de tudo que ela não costuma sentir em casa, né? Ó, aqui tem uma outra trilha mais aberta. Aquela é mais fechada, essa daqui é mais aberta. Acho que eu tô vendo uma flor aqui, vamos ver? Olha que coisa mais linda. Muito bonita, né? Ela vai abrir ainda, ela tá no botão. Gente, eu tô com um resfriado. Eu não sei se é resfriado ou se é alergia, mas faz uns 3 dias que eu tô assim. E eu vou contar pra vocês que eu tô andando aqui em meio a essa natureza toda. Essa é uma trilha bem aberta. Ó, essa é uma bela de uma trilha bem aberta. Eu tô andando em meio a essa natureza toda para conversar com vocês. Quero conversar com vocês. Vocês que me seguem há mais tempo sabem que as plantas já me salvaram uma vez da depressão, né? Eu tive um período de depressão e as plantas me salvaram. Não adiantava só medicação, não adiantava só fazer caminhada, não adiantava. O que me salvou mesmo foi Deus em primeiro lugar, sempre na minha vida, e as plantas, porque eu tenho muito amor, muito carinho pelas plantas. E eu me sentia na obrigação de me levantar e cuidar delas. Porque embora o Alexandre cuide das plantas, ele tem muita coisa que ele não sabe fazer, que ele não conhece. Então eu me sentia na obrigação de cuidar delas. Aqui tem uma outra construção.
Eu não sei do que era, aqui no meio do mato. Depois eu vou perguntar por que tem essas construções. Tô com vontade de entrar lá dentro para ver o que é. Peraí. Olha, o que será que tem aqui dentro? Uma construção assim no meio do mato. Vamos entrar? Eu e a minha Lolinha. A Lolinha me protege. Tá cheio de plantinha. Dá licença. Dá licença. Não sei o que tem aqui, ó. Parecia que era um banheiro, ó. Tá vendo? Porque tem várias portinhas. Tem uma pia. E ali atrás devia ser um chuveiro. Mas, ó, tá sem teto, tá sem nada, tá sem uso mesmo. Vamos, Lolinha. Dá até medo. Então, assim como... Eu acredito que é desse jeito, né? Assim como cozinheiros, confeiteiras, assim, tem muito prazer em fazer o que fazem, enxergam Deus nessas coisas, né? Nos ingredientes, nos sabores, nos aromas, pessoas que fazem pintura, assim como eu que pinto os vasinhos também. Eu adoro pintar os vasinhos. Teve uma vez que eu não conseguia dormir e eu vou mostrar esse vaso para vocês. Teve uma vez que eu não conseguia dormir, inclusive me segue lá no Instagram, @verdevida.tatioliveira. Eu vou postar esse vaso lá. Eu não conseguia dormir e eu vi o sol nascer. E conforme o sol foi nascendo, ficou uma cor do céu, ficou tão linda, tão linda. Eu pintei um vaso com esse fundo da cor do céu. Ficou a coisa mais linda. Ficou é um lilás meio alaranjado, sabe? É muito bonito. Vocês vão ver. E eu consigo enxergar Deus em todas essas plantas. Eu consigo enxergar Deus na natureza. Pode ser até viagem minha, mas eu enxergo Deus quando eu olho para o céu e vejo as cores que ficam, as cores da natureza, o formato das folhas, como nasce uma semente, como se desenvolve, como cada uma delas é um ser. E eu vou te falar mais, quando você estuda botânica, você percebe que o organismo das plantas é muito, muito parecido com o nosso organismo. Lógico, tem as substituições, mas funciona muito parecido com o nosso organismo. E elas sentem o carinho, elas retribuem, elas sentem o... As pessoas falam assim, mas elas não escutam. Não, elas escutam, já foi comprovado cientificamente isso, né? Essa história das plantas escutarem já foi comprovado há muitos anos. Elas sentem a vibração da sua voz, a vibração das músicas, por exemplo. Então, por isso que tem plantas que com determinadas músicas elas ficam realmente mais bonitas. Inclusive, na cidade de Cunha, que eu vou visitar e vou levar vocês comigo, na cidade de Cunha tem um campo de oliveiras, aonde fica tocando música clássica. Quem conhece, quem já foi, coloca aqui nos comentários para mim. Elas adoram, as oliveiras ficam lindas com músicas clássicas. E elas sentem quando você fala com ela, quando você faz a forma que você fala, quando você está triste, você conversa com elas sentem essa vibração. Então, assim, é demais. E eu digo que para mim é fantástico. Por isso que eu gosto tanto de fazer polinização. Porque quando você faz a polinização, que você mistura as cores, você brinca, né, de misturar cores e tal. Eu já falei para vocês que espécie não dá para misturar, porque acaba não nascendo, não vingando. Enfim, nem forma a semente, muitas das vezes. Mas o que acontece? Quando você faz a polinização, é fantástico, porque é exatamente como um homem e uma mulher que estão tentando ter filhos.
fazem o que tem que fazer, só que não é certeza que a mulher vai engravidar. Da mesma forma acontece com a planta. A gente faz a polinização exatamente como tem que fazer. Aí a magia, o milagre vem de Deus. Se a polinização vai dar certo, vai vingar ou não. Se aquela plantinha vai ficar grávida, vai gerar frutos ou não. Vai gerar sementes ou não. E quando ela gera sementes e você coloca para germinar, é fantástico você ver aquela sementinha se abrindo, aquela planta germinando. E agora eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou dar 2 exemplos, porque eu já mostrei aqui em vídeos. O da orquídea, como nasce uma orquídea fabulosa, uma catleia linda, que dá aquela flor enorme. Mesmo uma phalaenopsis, que dá aquele cacho de flor, cheias de flor. Ou, como eu já mostrei também, rosas do deserto, tão bebezinhas, que muitos de vocês compraram de mim bebezinhas. Eu ainda tenho algumas porque eu polinizo muitas rosas do deserto. E aí você vê aquela rosa do deserto crescer e encher de flor. E aquilo é fantástico quando você vê que veio daquela sementinha que você polinizou. Daquela casquinha pequenininha que você colocou para plantar. Então, eu costumo falar, não sei se existe, tá? Médicos, terapeutas, psiquiatras, que me perdoem a minha ignorância. Eu não sei se existe, tá frio aqui, viu? Uma depressão chamada depressão funcional. Se não existir, eu tô falando para vocês que comigo isso funciona, é realmente funcional. Esses 3, 4 dias atrás, eu não sei se vocês perceberam, eu andei postando menos, falando menos no nosso clube de jardinagem. Quem não conhece o clube de jardinagem, é maravilhoso. Quem faz parte do clube, coloca aqui nos comentários para as outras pessoas saberem. Eu faço consultoria diariamente para as pessoas que fazem parte do clube. Vocês ganham presentes, tem link de vídeos exclusivos, enfim, tem vários benefícios. Eu vou deixar o meu WhatsApp fixado aqui no primeiro comentário. Para vocês que queiram conversar comigo, queiram saber mais sobre o clube, sobre cursos, sobre outras coisas. O que acontece? Eu, há uns 3, 4 dias atrás, tive uma queda de depressão, novamente. Porque existem momentos na vida da gente que a gente tem que ser... Eu sou assim, e eu acho que muita gente é assim também. Existem momentos na vida da gente que a gente tem que ser forte. Você tem que ser forte para fazer o que tem que ser feito. Então eu não sei se muita gente sabe ou não. A minha mãe faleceu faz 6 meses. Então foi uma tragédia. Ela não ficou doente, ela não ficou velhinha, ela tinha 66 anos, cheia de vida. E realmente foi uma tragédia que aconteceu. E eu fui avisada, eu tive que ir no IML, fazer reconhecimento do corpo, ir atrás de fazer velório, me envolver com polícia, porque tem que fazer investigação, tem perícias, tem um monte de coisas que você não quer passar por isso, fotos que você tem que ver, que você não quer passar por isso, e é aquilo, né, o que a tua mente vê, você não desvê mais. Então, em alguns momentos, dá aquele flash na tua cabeça. A veterinária tá chamando outros aqui, mas ainda não é a Lola. Então, eu passei por tudo isso e 10 dias depois que eu enterrei minha mãe, eu enterrei meu pai. Meu pai faleceu. Meu pai já tinha 77 anos e faleceu de morte natural. Ele estava com falência nos rins, ele ficou internado, tudo. Ele estava bem fraquinho, ele era um homem muito forte, de 77 anos, que parecia um passarinho de, acho que mais de 90 anos, era a impressão que tinha, que dava, né? E então isso tudo me abalou, porque eu vou contar uma coisa para vocês. Quando a minha mãe ficou grávida de mim, ela tinha 17 anos e me teve com 18. O meu pai era 10 anos mais velho que ela. Então eu vivi uma vida com eles.
Apesar de depois eles terem se divorciado e tudo mais, eu vivi uma vida com eles. Então eu estava acostumada a ver eles jovem, meu pai motoqueiro, a minha mãe com o braço todo tatuado, sempre trabalharam muito. Depois que eles se separaram, minha mãe pagou a minha faculdade, a primeira faculdade que eu fiz, que foi de biologia, né? A segunda de enfermagem já foi com o meu trabalho mesmo, mas sempre trabalhou muito, pagou faculdade para minha irmã, enfim, sempre assim a gente teve bons tratos, bons cuidados, bons exemplos, porque eles eram assim, maluquinhos, mas eu acho que da época deles, né? Mas foram pais maravilhosos, deram muito exemplos, exemplos do que fazer e exemplos do que não fazer. E eu não estava preparada, eu estou me segurando muito nesse vídeo para não chorar, não desabar aqui. Eu não estava preparada para ver eles envelhecendo. E muito menos, desculpa, muito menos para perder eles. E perder os dois assim de uma vez foi um baque muito grande. Mas é aquilo, eu tive que ser forte, a minha irmã mora nos Estados Unidos, eu tive que avisar ela. E eu morri de medo de avisar ela, com medo que ela passasse mal, tivesse alguma coisa. E os Estados Unidos não é logo ali que você pega um avião e sai voando e vai para lá e acorde a pessoa e fica com a pessoa. Eu estava com muita preocupação com ela, tanto que quando eu fui avisar pelo telefone, eu perguntei se ela estava dirigindo, eu perguntei se ela tinha alguém junto com ela. Ela estava trabalhando e se a minha sobrinha, que tem 9 anos, se estava junto com ela também, porque eu estava com essa preocupação, né, de como contar isso tudo para ela. Enfim, eu passei por tudo isso e é aquilo, tive que ser forte. Você tem que ser forte em determinados momentos, não que você seja forte, não que simplesmente você tem que ser, mesmo que depois que passe um tempo você desabe. Mas naquele momento você tem que ser forte e fazer o que tem que ser feito, entendeu? E foi isso que aconteceu. E aí, vocês que me seguem há mais tempo sabem que simplesmente quase 15 dias, um mês depois de tudo isso acontecer, hackearam o meu canal Verde Vida com Tati Oliveira. Com mais de 300 mil inscritos. Eu recebi placa do YouTube de mais de 100 mil inscritos. Enfim, foram mais de 5 anos de trabalho. E simplesmente hackearam. E eu e o Alexandre fizemos milhões de vezes procedimentos com o YouTube. Falamos com todo mundo. Eles sabem que o canal é nosso, mas não tem como devolver, porque simplesmente destruíram o canal. E não só o hacker que fez isso destruiu o canal. Ele destruiu, ele hackeou, ele destruiu as coisas de um jeito que eu não podia fazer absolutamente nada. Até hoje eu não posso fazer nada no meu nome, porque ele hackeou a minha conta do banco e pegou o dinheiro que tinha no banco, inclusive o que eu tinha acabado de receber do YouTube e o que tinha no banco, ele pegou. Ele hackeou o meu e-mail, todos o Gmail de Tati Marina, que era o meu e-mail que eu usava há 1000 anos. Todo o trabalho que eu fazia, inclusive a gente estava fazendo o curso Verdejando, que ainda está rolando o curso Verdejando, só que a gente teve que refazer o site com outro nome, com outro link. Eu passei o link para todo mundo de novo, porque ele tirou todos os vídeos do ar, ele pegou tudo. Olha, só para vocês terem uma ideia, eu não conseguia no meu celular entrar no Google Maps. Só para você ter uma ideia. Então, assim, não teve condições. E aí eu abri esse canal Verde Vida Vlogs e tô começando do zero novamente aqui com os vídeos. Eu conto muito com a ajuda de vocês para estar se inscrevendo, vocês estarem se inscrevendo aqui no canal novo, estarem compartilhando, porque isso tudo ajuda muito a gente, porque nós temos que ter horas de visualização, senão o YouTube nem distribui. Não é nem uma questão do YouTube começar a fazer pagamento pra gente, porque isso vai ser baixíssimo, isso vai demorar. Mas pelo menos para ele distribuir o vídeo para outras pessoas novas conhecerem,
E eu peço para vocês também a ajuda de vocês verem os vasos que eu pinto, que eu trabalho pintando esses vasos. Eu vendo algumas plantas, eu não sou floricultura, tá? Eu vendo plantas que são mudas das minhas, então não são muitas que eu tenho, mas eu tenho algumas plantas e eu vendo muda das minhas. Eu também trabalho fazendo travesseirinhos aromáticos, porque são dessas plantinhas secas, alfazema, camomila, são travesseirinhos do tamanho de um travesseirinho de nenê, que é para a pessoa, é terapêutico, né? Tanto o nenê como o adulto, e dormir com o travesseirinho por perto e sentindo aquele cheirinho maravilhoso, porque realmente é maravilhoso, realmente acalma mesmo. Nossa, o Alexandre teve outro sono, porque mesmo com medicação, ele ficava agitado na hora de dormir. Agora, ele chega na hora de dormir, ele fala, cadê meu travesseirinho? Porque ele põe perto para ficar sentindo o cheirinho. Eu fiz para ele um blend de alfazema com camomila. E ele ama de paixão. E também, e principalmente, o nosso clube de jardinagem. Pessoal, me ajudem a crescer o nosso clube de jardinagem. É o primeiro clube de jardinagem do Brasil, aonde tem 4 tipos de assinatura. As assinaturas são super acessíveis, a partir de R$15 e a mais cara é R$75. Todo mês você recebe, sem custo de frete, você recebe algum presente, ou guia de e-book, ou guia de cultivo impresso na sua casa, ou mudas de planta, ou vasinhos, adubos. Então você está sempre recebendo algum presente. Tem o link você recebe o link de vídeos exclusivos que só quem faz parte do clube tem. São vídeos muito bons, tem vários e vários vídeos. Todos os cursos que a gente lança, você tem 50% de desconto nesses cursos. A linha está se sacudindo aqui. E que mais? E o mais legal de tudo, você tem a consultoria comigo diariamente, porque você faz parte do grupo do clube. Então esse grupo do clube é no WhatsApp e você tem essa consultoria comigo. Essa consultoria, você me manda fotos, você me manda vídeos da tua planta, tira dúvidas, eu ajudo você a fazer o diagnóstico de iluminação do ambiente que você quer colocar, as plantas, qual tipo de planta você pode estar colocando. Então, assim, uma consultoria dessa particular, durante 1 hora, é cobrada hoje, que eu cobro isso para empresas, para escolas, a gente cobra R$500. E vocês têm isso no clube por a partir de R$15. Temos assinatura de 15, de 25, de 50, que é para receber muda de planta todo mês, e a mais cara é de 75. Então quer dizer, mesmo você pagando a mais cara, você tem todos esses benefícios. E eu vou te falar, você vai me ajudar muito. Você vai ajudar muito o canal a crescer novamente. E outra, ajudar a gente a continuar cuidando desses bichinhos todos resgatados, que a gente foi resgatando na pandemia. E alguns a gente conseguiu adotantes, outros não. Então, vocês que estão aqui comigo há mais tempo sabem disso. Nós não somos ONG, abrigo, nada disso. Somos protetores independentes que ficamos com muita pena dos animais daqui de Santos que foram fazendo isso. Na pandemia, aqui em Santos, teve um surto de desinformação de que os animais pegavam Covid, não fazia mal para eles, mas passava para os donos. O que tinha de gato e cachorro abandonado na rua não era brincadeira. E muitos deles, por não saber, por serem de casa, não saberem se virar na rua, eram atropelados, ficavam machucados, ficavam numa magreza. E eu vou falar para vocês, hoje eu tô com 12 cachorros. Tirando a Lola, que foi herança da minha mãe, eu tenho 11 cachorros resgatados. E apenas um, que é o Samuquinha, quem conhece coloca aqui embaixo, só o Samuquinha que é vira-lata de pai e mãe, todos os outros são de raça. Só que eu tive muito mais, eu cheguei a ter 28 cachorros,
Só que a gente foi tratando, castrando, colocando para adoção, tudo direitinho. E esses, por serem mais velhos, ou por serem maiores, ou por serem pitbulls, foram ficando. Esses não conseguiram adotantes. E os gatos, hoje eu tô com 19. Também vários foram adotados e esses também foram os que ficaram. Todos os animais são castrados, são tratados. Então, quer dizer, tudo o que vocês me ajudam, compartilhando os vídeos, fazendo inscrição, deixando like, participando do Instagram também, tudo isso vai me ajudando a ter mais visualização, ao YouTube, ao Instagram, mostrarem mais os nossos vídeos e vai tendo mais visualização e mais pessoas vão conhecendo. Outra coisa é também vocês estarem nos ajudando, fazendo parte do clube de jardinagem, comprando os vasinhos, travesseiros, guias de cultivo, tudo que vocês podem nos ajudar. Pode parecer pouco para vocês, mas é muito para a gente. E eu agradeço muito, muito, imensamente, porque mais uma vez nessa crise de depressão que eu tive agora, há 4 dias atrás, mas eu não conseguia me levantar da cama. E eu falei da depressão funcional porque eu só me levantava da cama porque eu sabia que as minhas plantas estavam me esperando. Eu sabia que eu precisava cuidar delas. Porque os animais dentro de casa sou eu que cuido, fora de casa o Alexandre cuida. Mas eu sabia que o Alexandre cuidaria dos animais e o básico das plantas ele faria. Mas eu precisava cuidar delas e eu sabia que se eu me agarrasse nas mãos de Deus, porque eu tinha que fazer isso, gente, eu me agarrava na mão de Deus para conseguir me levantar da cama. Eu sabia que se eu fosse para perto delas e quando eu começo a mexer nelas, a conversar com elas, a minha energia muda, recicla tudo completamente, completamente. Então, realmente as plantas elas são vida. Elas são uma terapia, elas são um pouco de Deus pra gente e faz muito bem. E através do clube de jardinagem, dos nossos vídeos, eu ensino um pouco para vocês do que eu sei para que vocês possam ter as suas plantinhas bem cuidadas, vivas, bonitas, saudáveis, para que vocês sintam essa maravilha, para que vocês sintam essa energia, para que vocês sintam essa alegria de ter elas por perto. Graças a Deus eu tô melhor e eu tenho certeza que eu vou melhorando cada vez mais. E é uma fase normal, né? Eu ainda estou passando por uma fase de luto, mas eu sei e eu sinto que está melhorando. Tá? A gente tem altos e baixos, mas eu tô melhorando, tá bom? E cada vez melhor, principalmente eu adoro fazer vídeos para vocês, adoro gravar, tirar as dúvidas de vocês. Essa é minha vida. Eu amo fazer isso, eu amo ficar com as minhas plantinhas, cuidar delas, conversar sobre elas com vocês, ver que vocês realmente fizeram e que deu certo e que a planta de vocês está bonita, que deu flor. Eu agradeço muito. E agora eu vou levar a Lola para fazer a retirada dos pontos dela. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de desabafo. Um beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo.